Fala pessoal, boa noite. Bora acompanhar o fechamento de mercado aí do dia 7/12, tá? Segunda-feira. Eu troquei pro layout antigo porque eu estou fazendo alguns ajustes, mas eu provavelmente vou manter essa cor ou deixar o fundo preto, eu ainda vou ver, tá? Também vou adicionar mais alguns ativos aqui na primeira tela, mas a gente vê isso depois. Eu já estou com a retração traçada, tá? Da região que o dólar vem trabalhando desde quinta-feira, tá? Pra gente acompanhar no intraday. E a gente pode ver que hoje abriu com um gapzinho de alta, né? Abrindo aí acima do 61.8, nosso primeiro ponto de retração. Portanto, né, era esperado que a gente fosse buscar lá o 90, próxima retração lá de 38, né? Porém, né, seu primeiro movimento foi de queda, né, gerou uma consolidação entre a abertura e o primeiro fundinho, né? E a gente traçou esse retângulo. Na perda do retângulo, seria uma possível primeira entrada de venda. Só que aconteceu muito rápido, porque ela ficou sambando em cima da VWAP, tá? E depois que perde a VWAP, perde também a consolidação do fundo, pelo fundo, tá? E se a gente fosse trabalhar com alvos, nosso último alvo seria o 130. Ele continua andando em linha reta, continua se afastando das médias, né, que já vinham descendentes, o mercado já tinha invertido a média. E o mercado caiu praticamente 80 pontos para dar o nosso pivôzinho de baixa, tá? Então, se a gente fosse traçar um alvo em cima desse pivô, teríamos um alvo muito longo, muito extenso. Dificilmente a gente atingiria ele hoje, tá? Tirar o imã aqui. Tá? Temos um alvo ali traçado, confirmado lá por 36, coisa que não aconteceu. O mercado parou ali, faltando 20 pontinhos, parou no 57, tá? Que era justamente, né, o alvo projetado em relação ao espelhamento do candle de ontem, tá? Primeiro alvo, 85. Segundo alvo, 61, né? Rompeu ainda 4 pontinhos. Tá? Enfim, esse pivô aqui ele foi confirmado, porém, né, tivemos uma exaustão. A gente estava bem afastado das médias. O único momento que a gente teve um pullback foi rompendo as médias e depois voltou a cair, tá? E a gente continua muito afastado. O mercado mostra um cansaço na venda e a gente então só ajustou a nossa FIBO, tá? Sinceramente, eu não fiz nenhuma operação durante esse tempo porque o mercado caiu muito rápido, caiu muito esticado e ficou muito difícil de eu encontrar uma oportunidade, se não essa daqui, tá? Rompendo a consolidação, coisa que eu não fiz. Então eu acabei ficando de fora dessa pernada de baixa. Porém, né, depois que o mercado fez um fundo, né, a gente conseguiu enxergar uma exaustão na venda e o mercado começou, né, voltou mais uma vez a fazer um pullback na média, armando ali um pivôzinho. Voltamos a fazer um fundo mais alto que o anterior, portanto a gente para, né, de pensar em venda, a gente perde essa tendência de baixa. E quando a gente rompe este último topo, a gente confirma de fato um pivô, tá? Que temos as entradas acionadas logo após o rompimento e pullback na média de 20, tá? Temos um pullback na média de 20, até temos aqui uma espécie de TSI, né, um martelinho em cima da média. Não foi perfeito, mas o contexto é o mesmo, né? Depois a gente ainda tem um breakoutzinho aqui confirmando essa entrada, tá? Então tivemos duas possíveis entradas. Como o primeiro alvo lá no 17. Caso rompido, né, que foi o caso, rompeu reto, a gente podia trabalhar buscando o segundo alvo lá em 31. Tá? Buscando também a média de 200, já que estávamos muito afastados dela, era provável que a gente fizesse um movimento de recuo, mesmo que a gente pretenda continuar caindo. Tá? Essa para mim foi a melhor entrada, tá? Foi o rompimento do pivô. Ou até, né, no breakout que a gente teve aqui na média 9, na média de 20, rompendo esse último topo, acionando também a nossa entrada, tá? Ficou bem em cima ali da retração de 38, tá? Mas essa foi as duas possíveis entradas que eu enxerguei, tá? Já que o mercado estava, né, com topos e fundos ascendentes, a gente tinha lá uma confirmação de pivô e ainda tínhamos, tá, um pullback exatamente na média de 20, tá? Então, tudo indicava que o mercado pretendia voltar a subir. E o índice, né, ajudou despencando. Então, foi uma operação bastante clara aí para mim. E o mercado fechou aí praticamente no 0 a 0, né? Eu só vou ajustar a FIBO a fim de ter as retrações para o dia seguinte. Mentira, ele não fechou no 0 a 0, tá? Fechou com quase 1% de queda, mas em relação a esse movimento de alta, ele voltou praticamente tudo. Enfim, o mercado termina o dia em cima da retração de 38, tá? A gente vai ter que esperar amanhã o primeiro movimento para ver se ele vai perder de fato a retração de 38, para que se perder, né, a gente pode ter como alvo o fundo de hoje lá, o 57, tá? A gente tem as médias de 20 ainda apontando para cima, mas o dia acabou, vai ter um novo dia amanhã.
Portanto, a gente vai ter que esperar um pouco o primeiro movimento mostrar pra gente o que o mercado quer fazer. A média de 200 segue decrescente, né, caindo. Portanto, nossa tendência, inclusive macro, né, continua para baixo, né? Não é nos 5 minutos só que ela vem caindo. No diário ela vem ascendente, porém, nos 60 minutos, tá, a gente já vê ela caindo. E nos 15, 5 minutos também. Portanto, a tendência ainda de baixa. Lembrando que nós rompemos aqui já um triângulo descendente, tá? Eu vou traçar ele de novo. Tá aqui já. Tá? Rompemos essa figura baixista. No rompimento dela poderíamos pensar em uma venda. Isso falando ainda do diário. E a média que vinha ascendente começa também, né? A gente vê que ela não continua tão íngreme quanto era e começa a apontar um pouco ligeiramente para baixo, tá? Nos 60 minutos, como eu já falei, ela segue firme, né? A gente respeitando muito bem a média de 20 nos 60 minutos e segue caindo, né? Tivemos ali mais um candle que teve exaustão na compra, inclusive já perdemos a mínima dele, né? Podemos pensar que a gente pode ir lá buscar fundo mais uma vez. Quando a gente fala ainda de macro, tá? A gente tem um ABV. Apesar dele voltar para o fundo, ele também não perdeu. Vamos ficar esperando aí amanhã para ver se de fato ele perde esse fundinho, para confirmar aí a queda contínua do dólar, tá? Caso o mercado abra com gap de alta, tá? Pode ser que ele busque ali a média de 200 ou até a retração de 61.8 lá no 27, tá? A média de 200 segue no 22. São os dois pontos de resistência que eu tenho como dólar. Acho difícil a gente abrir acima disso. Porém, se abrirmos, tá? Nosso próximo alvo passa a ser o 70, que é o topo de hoje. Beleza? Se a gente cair, nosso primeiro alvo vai ser o fundo, serão as médias já estão em cima. Tá? Se a gente abrir com gap de baixo, abaixo da última retração de 38, tá? Acredito sim que o dólar tem potencial para buscar novamente o fundo. Seria uma queda aí de mais ou menos 42 pontos. Tá? E o índice, gente, que também abriu com bem relacionado ao dólar, tá? Abriu com gap de baixa, esperado que fosse buscar fundo, né? Não voltou, não chegou a bater lá no fundo e o mercado, né? Seu primeiro movimento foi de alta, armando ali um pivôzinho até, respeitando bastante a VWAP. Se a gente fosse projetar esse alvo, opa, deixa eu tirar o imã aqui. Tá, alvo de 100% desse pivôzinho, tá? Dada a entrada porque respeitamos a VWAP, teria que ser uma entrada por violação, porque por fechamento foi praticamente em cima do alvo, tá? E depois o mercado consolida, né? Atinge a média de 9 e volta a romper, e aí sim, de fato, a gente tem a confirmação de um pivô, que também buscou o seu 100%, tá? Esse era o alvo de 100%, a nossa entrada estava pós pullback na média de 9, quando a gente rompeu este pivôzinho confirmando o pivô de alta, tá? Seja ele por violação ou por confirmação, tá? No pior dos casos, a gente teria ganho aí, tranquilamente mais de 400 pontos nessa operação, tá? Após isso, o mercado continua consolidando, espera as médias chegarem no preço e a gente, sem ter força para romper topo, continua consolidado em cima do topo, né? Até faz um rompimento, mas volume baixo, a gente não consegue fazer nenhum movimento expressivo. E o mercado, né, se não tem força para subir, a gente volta para as retrações. Então o que a gente faz aqui? A gente ajusta a nossa fibra a fim de termos aí as retrações. Se a gente não rompe topo, a ideia é que voltemos aí para a retração de 50 lá em 113.800, tá? Coisa que a gente vai praticamente reto, né? A gente começa a fazer fundos descendentes aqui, né? Temos um fundo 2, né? Fundos cada vez mais baixos, enquanto o mercado também vem fazendo topos mais baixos, respeitando aí a média de 20, até que finalmente a gente perde este fundo e desaba, né? Perdendo a retração de 50, perdendo a média de 200, a gente pode especular como próximo alvo, mesmo que não tenhamos entrado nenhuma aqui, tá? Se ninguém pensou em entrar contra a tendência do dia, não tinha mais entrado, o mercado caiu praticamente em 3 candles de 5 minutos, caiu quase 2.000 pontos. 1.400 pontos, 1.700, 1.800 pontos, tá? Não vejo entrada nesta queda. Essa daqui seria um tanto arriscada porque o dia ainda estava muito lateral, né? Depois de um dia muito forte de alta, a gente pensar em uma venda aqui seria praticamente a mesma operação que a gente fez no dólar também contra a tendência primária. Só que no dólar estava muito mais bonitinho, né? A gente tinha topos e fundos muito mais claros, né? Pivô de baixa, pivô de alta confirmando o volume aumentando na compra, né? Tivemos alguns cenários muito mais claros no dólar. Tá? No índice eu achei muito mais difícil essa operação. Podíamos sim tentar marcar com uma venda na perda desse pivôzinho, né? Coisa que só foi acontecer algumas horas
depois, 1h30 depois, 1h45 depois, e ainda assim o mercado ficou consolidado na média, até que então, quando ele perde, ele volta lá para o fundo. Pessoal, a gente faz o que aqui? A gente vai ajustar nossa FIBO e temos as retrações para o dia seguinte. A gente pode ver que na mesma pernada que ele veio, ele voltou, tá? Veio testar a retração de 50, né? Armando um pivôzão, fez um pullback lá no fundo e voltou rompendo inclusive a retração de 50 novamente. A nossa média continua descendente, tá? Mas pode ser que ele fique consolidado, esperando que a média inverta. A média de 9 já vem para cima e a gente tem uma média de 200 lateral. Tá? Então, sem muito impacto vendedor, pode ser que a gente veja amanhã o índice voltando para casa dos 114.500 pontos. Tá? Acredito que isso possa acontecer, principalmente se a gente romper essa média de 200 amanhã. Vamos esperar os primeiros movimentos amanhã, para tentar interpretar o que o mercado pode fazer. Mas por enquanto, tá? Já que rompemos a retração de 50, nosso próximo alvo se torna o topo de hoje, tá? 114.570. Se abrir com um gap de baixa, né? Testar ali mais uma vez a média de 20 e não cair, o alvo continua. Porém, se a gente perde a média de 20, perdendo a retração, nosso alvo volta a ser 112.500 pontos. Beleza? Falando um pouco do OBV também no diário do índice, ele continua rompendo topo atrás de topo, né? Hoje, apesar desse forte movimento de recuo, o índice continua subindo, tá? Rompendo o topo anterior. Porém, já nos 60 minutos a gente consegue enxergar mais alto no OBV, tá? Que inclusive a gente perde a média, tá? Fazendo inclusive um topinho aí para continuar caindo aparentemente. No diário a gente segue muito perto das bandas de Bollinger, então eu acredito sim numa possível correção, mesmo que a gente ainda tenha, né, aquele alvo no semanal em 116.860, tá? E lembrando que esse aqui é o nosso último alvo, é o ponto onde eu acredito que de fato podemos ter uma correção um pouco mais forte, tá? Inclusive na semanal a gente já vem fechando acima das bandas de Bollinger, tá? Eu acredito muito numa possível correção muito em breve para o índice. Não sei o tamanho, não o impacto dela, mas acredito sim que a gente possa dar uma realizada um pouco mais intensa. E, né, faria todo sentido, já que o índice está extremamente esticado, né, fora das médias. No índice diário estamos praticamente aí 5.000 pontos afastados da média, ao mesmo tempo que no dólar, né, desde que a gente perdeu aquele triângulo descendente, o mercado praticamente não recuou. Né, tivemos alguns impasses de consolidação, mas todos os dias foram direcionais para baixo. Tá? Se a gente for ver, a gente também está mais de 200 pontos afastado da média aí. Beleza, gente? Fiquem com os pontos aí. Passem o feedback, me digam o que vocês achou, se o áudio está bom, se essas cores também estão mais atrativa do que aquele fundo branco que eu usava. Também tirei a cor dos candles, deixei uma única cor, a média de 20, e pretendo seguir desse jeito. Beleza? Então guardo vocês aí amanhã na sala. Tamo junto, pessoal.